Ele disse aquilo como quem pede para alguém passar o sal. Nem levantou a voz, nem demonstrou esforço. Apenas pegou o garfo, limpou a boca com o guardanapo caro que combinava com o restante da mesa, exageradamente decorada, e repetiu a frase olhando direto para mim, como se estivesse repetindo uma regra simples de etiqueta. Da próxima vez, aprenda seu lugar. Logo depois, como se quisesse transformar a humilhação em espetáculo, balançou o braço com displicência e jogou um pedaço de carne ensopada no meu peito, sujando minha camisa com aquela mistura gordurosa que ele chamava de receita especial de família. Meu filho, sentado na outra ponta da mesa, murmurou algo que eu já tinha ouvido muitas vezes antes, mas que nunca tinha doído tanto quanto naquele instante. Pai, por favor, não arme confusão. Era curioso, porque eu nunca havia armado confusão. Passei a vida inteira engolindo palavras, tragando ofensas, aceitando pequenas humilhações de gente menor do que eu em maturidade, mas maior em orgulho. De repente, me vi ali, sentado na mesa do sogro do meu filho, aquele homem que se achava a soma do mundo por ter uma empresa de construção que herdou do pai, com molho escorrendo pela camisa e com todos ao redor fingindo que nada demais havia acontecido. Minha nora desviou os olhos para o celular, como se aquilo fosse apenas uma cena incômoda que ela precisava ignorar. 2 dos convidados riram, não por acharem engraçado, mas porque sabiam que ele esperava esse tipo de reação. A esposa dele, sempre rígida, mexia nervosamente no anel, fingindo que não estava vendo, o que era quase uma marca registrada dela. E o meu filho apenas abaixou os olhos, como se a minha presença fosse um problema a ser administrado. Era para ser um jantar comemorativo, o anúncio de que minha nora finalmente engravidara depois de meses tentando. Eles estavam radiantes, meus netos estavam prestes a nascer e, para completar, tinham a honra, segundo o sogro, de me convidar para celebrar a nova fase da família. A verdade é que eu nunca tinha sido parte dessa família para ele. Desde o começo, o sogro do meu filho me tratava como inferior, como uma figura descartável, como se fosse um peso que meu filho carregava por pena. Na cabeça dele, eu não passava de um velho aposentado, viúvo, sem propósito, vivendo de memórias e de uma pensão mediana. Um detalhe que ninguém naquela mesa sabia e que eu tinha feito questão de nunca mencionar é que eu carrego muito bem o peso do silêncio. Por isso, quando o pedaço de carne bateu no meu peito e deslizou pela minha camisa, eu não senti ódio. Senti clareza. Senti uma espécie de ponto final sendo colocado em todas as vezes em que engoli as provocações dele. Não foi o pedaço de carne. Não foi a frase. Não foi o olhar de desdém. Foi o conjunto. Foi o meu filho ter pedido para eu não causar confusão. Foi o ambiente inteiro parecer aliviado por eu não ter levantado a voz. A sala inteira esperava que eu pedisse desculpas por ter me tornado alvo da humilhação de outro. Eu não fiz isso. Eu não disse nada. Apenas peguei o guardanapo, limpei parte da mancha da camisa e me levantei devagar, como quem se levanta para ir ao banheiro, não para abandonar uma noite que tinha sido cuidadosamente armada para me rebaixar. Senti todos os olhares me seguindo, menos o do sogro, que continuava com aquele meio sorriso de vitória estampado no rosto. Saí da mesa sem bater porta, sem empurrar cadeira, sem derrubar nada. Silêncio absoluto. Cada passo meu parecia ecoar mais alto do que qualquer grito. Tirei o celular do bolso enquanto andava até o hall de entrada da casa. Olhei para a tela brevemente, como se estivesse confirmando algo, e digitei apenas 2 palavras. Você pode começar. Enviei. A mensagem foi entregue imediatamente. Naquele instante, algo dentro de mim se ajeitou. Era como se eu tivesse passado anos segurando uma pedra gigante no peito e, ao apertar aquele botão de envio, finalmente tivesse deixado cair. Guardei o telefone no bolso e, sem me despedir, sem olhar para trás, sem procurar a aprovação de ninguém,
Fui até a porta de entrada, girei a maçaneta e saí para o ar frio da noite. Atrás de mim, ouvi alguém chamar meu nome. Confuso, talvez até preocupado com o meu silêncio, porque silêncio sempre assusta quem está acostumado a controlar tudo. Mas não parei. Não virei. Não dei explicação. Apenas caminhei até o meu carro e entrei com calma, como se estivesse indo para casa depois de qualquer outro jantar. O que eles não sabiam, nenhum deles, é que aquela mensagem não era um pedido de socorro, nem um desabafo, nem uma ameaça vazia. Era um gatilho. Eu estava apenas dando início a algo que vinha sendo preparado há meses, talvez anos. Algo que eles nunca imaginaram que eu tivesse coragem, poder ou intenção de fazer. Algo que mudaria completamente o rumo daquela noite e de muitas outras que viriam. Enquanto colocava o cinto de segurança e ligava o motor, respirei fundo e deixei que o passado, o presente e o futuro se encaixassem como peças de um quebra-cabeça que finalmente mostrava uma imagem completa. Eles achavam que eu não tinha lugar naquela mesa. Estavam prestes a descobrir que aquele jantar tinha sido o último momento de tranquilidade antes da tempestade que eles mesmos criaram. E conforme eu dirigia para longe, a única coisa que ecoava na minha mente era a mesma frase que começou tudo. Da próxima vez, aprenda seu lugar. Eles iam aprender, muito em breve, mas não da maneira que imaginavam. Dirigi a noite inteira com as mãos firmes no volante e um silêncio tão espesso que parecia preencher o carro inteiro. A estrada estava quase vazia, iluminada aqui e ali pelos postes espaçados que desenhavam manchas amarelas no asfalto úmido. Era um tipo de solidão que eu conhecia bem, aquela que acompanha homens que aprenderam a passar despercebidos até mesmo na própria casa. E enquanto as luzes da rua passavam pela janela, eu me peguei lembrando de todas as vezes em que precisei ensinar a mim mesmo que, para sobreviver, era preciso calar, recuar, dobrar a camisa molhada com cuidado e guardar a dignidade no bolso. O caminho até minha casa parecia o mesmo de sempre, mas naquela noite tinha outro peso, outro contorno. A frase "você pode começar" ainda pulsava na tela do meu celular como um coração batendo, como um aviso de que algo finalmente havia despertado em mim depois de tanto tempo adormecido. Contudo, antes de qualquer desdobramento, antes de qualquer consequência daquela mensagem, era impossível não voltar ao ponto onde tudo de fato começou, muito antes do jantar. Muito antes do pedaço de carne descer pela minha camisa. Muito antes de meu filho murmurar para que eu não criasse confusão. O passado tinha raízes mais profundas do que aquela noite poderia mostrar. Lembro-me da primeira vez em que conheci o sogro do meu filho. Foi na época do noivado, quando eu ainda acreditava que meu filho estava entrando em uma família que traria estabilidade e talvez até acolhimento. A nora era jovem, educada, simpática, e meu filho parecia feliz com ela. Já o sogro, assim que apertou minha mão, fez aquele tipo de olhar que mede alguém como quem avalia um carro usado. Ele fez 2 perguntas: de onde eu era e com o que eu trabalhava. Quando respondi calmamente que era técnico aposentado de manutenção industrial, ele deu um sorriso enviesado que dizia mais do que qualquer palavra. A partir dali, todos os encontros seguiram a mesma lógica. Ele falava alto, gesticulava mais do que o necessário e sempre parecia interessado em demonstrar que sabia mais do que eu. Era o tipo de homem que acreditava que respeito era uma moeda que só ele podia distribuir, nunca receber. Mesmo assim, nunca retruquei, nunca respondi. Tinha minhas razões para escolher o silêncio, razões que ele nunca soube e que meu filho, ao que parecia, nunca percebeu. Quando falei que havia financiado metade do casamento, todos acharam que eu tinha juntado economias por anos, mas não imaginaram que eu tinha muito mais guardado. E quando dei ao meu filho uma quantia que mudou completamente o início do casamento deles, ele nunca perguntou de onde veio, nem como consegui aquele dinheiro. Ele apenas agradeceu e seguiu em frente.
Era assim que sempre fui. Discreto. Nunca gastei mais do que precisava. Nunca contei sobre as horas extras que fiz durante anos. Nunca falei sobre o terreno que vendi com lucro, nem sobre as ações que comprei quando ninguém acreditava que valeriam algo. Havia uma vida inteira de trabalho por trás do silêncio, e havia algo ainda maior. A promessa que fiz à minha falecida esposa de que nosso filho jamais enfrentaria as dificuldades que nós enfrentamos. Enquanto dirigia, senti uma pontada de saudade dela. Se estivesse viva, teria entendido tudo instantaneamente. Teria visto através dos gestos do sogro. Teria notado nas expressões da nora aquela arrogância mascarada de doçura e teria me avisado que aquele casamento, embora lindo à primeira vista, escondia rachaduras que só o tempo revelaria. Passei anos ajudando meu filho sem que ele soubesse o tamanho da ajuda. Não só dei dinheiro. Paguei cursos, cobri parcelas atrasadas que ele nunca me contou que estavam atrasadas. Paguei um empréstimo que poderia ter colocado o nome dele no SPC e, principalmente, ajudei a comprar a casa onde ele e a esposa moram até hoje. E não foi uma ajuda simbólica. Eu coloquei mais da metade do valor na entrada. O resto veio por financiamento. Meu filho assinou os papéis acreditando que estava fazendo isso sozinho e eu deixei que ele acreditasse. Nunca fiz questão do crédito. Não porque eu quisesse esconder algo, mas porque não queria que ele sentisse o peso da dívida emocional que muitos filhos carregam quando pais sacrificam tudo por eles. Eu queria apenas que ele tivesse uma base sólida. E por um bom tempo, ele teve. Porém, conforme o casamento evoluiu e a influência da família da esposa cresceu, senti que minha presença foi encolhendo, sendo empurrada para as laterais como peça sobrando em um quebra-cabeça, onde achavam que eu nunca tinha feito parte. Lembro de uma tarde específica, alguns meses antes do jantar. Tínhamos ido a um almoço simples na casa deles. O sogro estava lá, como sempre tomado por um tipo de energia que só homens inseguros tentam sustentar. Ele falava sobre negócios, lucros, carros novos, e eu ouvia calado enquanto ele deslizava comentários sutis sobre como alguns homens envelhecem e ficam inúteis. Meu filho não reagiu. Minha nora sorriu, não sei se por concordar ou por desconforto. Eu apenas sorri também. E foi ali, naquela tarde abafada, enquanto a conversa seguia superficial, que percebi que estava sendo rebaixado aos poucos, sem agressão explícita, mas com pequenas picadas de veneno que eles esperavam que eu não percebesse. E percebi. Sempre percebi. Só nunca reagi. Não por fraqueza, mas porque eu tinha aprendido cedo que o silêncio é a arma mais perigosa contra a gente que vive de provocar. O que ninguém naquela mesa do jantar imaginava é que, desde o dia em que comprei a casa com meu filho, eu tinha garantido algo muito específico. Meu nome também estava no documento. Não como um simples avalista, mas como coproprietário. Isso significava que qualquer decisão sobre a casa, venda, reforma, empréstimo, inclusive despejo, dependia de mim. E também significava que qualquer tentativa de me tirar de lá contra a minha vontade seria juridicamente impossível. Eles acreditavam que eu era só um convidado incômodo na vida deles, um velho sem utilidade. Mas o passado tinha sido cuidadoso comigo. Eu tinha construído uma vida silenciosa, prudente e paciente. E o que eles viam como fraqueza era, na verdade, estratégia. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei na beira da cama, abri lentamente a gaveta do criado mudo e tirei uma pasta azul escura que já estava preparada há semanas. Lá estavam comprovantes antigos, contratos, recibos, extratos, assinaturas e até cópias de conversas que eu tinha registrado por precaução. Não porque eu fosse desconfiado, mas porque eu aprendi que o mundo muda rápido demais e quem não se protege acaba engolido. Olhei para aquela pasta como quem olha para um velho amigo. O passado estava ali, as respostas também. E a mensagem, você pode começar,
Tinha sido enviada à pessoa exata para fazer tudo aquilo finalmente sair do papel. Porque, embora ninguém naquela mesa soubesse, eu não estava sozinho. E o sogro, com toda a arrogância dele, não tinha a menor ideia de que pisou no chão errado ao achar que podia chutar um homem que sabia exatamente onde estavam guardadas todas as peças que sustentavam aquela família inteira. Estava tudo prestes a desmoronar, e eu não precisava levantar a voz para isso. Nos dias que se seguiram ao jantar, a sensação de que eu tinha atravessado uma porta invisível só aumentou. Não era apenas o peso do episódio, nem o silêncio calculado que deixei no ar quando saí da casa deles. Era algo mais profundo, como se uma peça de engrenagem que sempre girou travada finalmente tivesse encontrado seu lugar. Eu caminhava pela minha casa com movimentos automáticos, fazendo café, lavando a louça, revisando a pasta azul que agora repousava sobre a mesa da sala, e tudo parecia carregar um significado diferente, como se a realidade tivesse assumido outra textura. No entanto, naquele mesmo período, começaram a surgir os primeiros sinais de que o jantar não tinha sido um raio isolado, mas um prenúncio. Era como se a família inteira tivesse recebido a estranha permissão de continuar o que o sogro do meu filho iniciara. Aquele processo lento e insistente de empurrar-me para fora das margens da própria história. A primeira mensagem que recebi foi da minha nora, 2 dias depois do jantar. Um texto curto, frio, composto de frases polidas o suficiente para parecer educadas, mas carregadas de um subentendido venenoso que até um cego poderia enxergar. Ela escreveu dizendo que estava tudo bem, que o sogro dela não quis ofender ninguém e que tinha sido um mal-entendido durante uma noite estressante. Em seguida, acrescentou que era importante manter o clima leve na família por causa da gravidez, porque qualquer tensão poderia afetar o bebê. Era curioso como as palavras pareciam formar uma espécie de chantagem emocional disfarçada, como se qualquer reação minha fosse automaticamente transformada em ameaça ao bem-estar do neto que eu ainda nem tinha tido a chance de ver. Li a mensagem 2 vezes, depois guardei o celular sem responder. Era exatamente isso que eles não compreendiam. O silêncio, quando bem usado, tem o poder de ecoar mais alto do que 1000 respostas irônicas. Depois veio o meu filho. Ele apareceu na minha casa sem avisar, entrando com aquele jeito apressado que parecia carregar um pedido de desculpas embrulhado em medo. Mas ele não se desculpou. Sentou-se na poltrona, cruzou as mãos entre os joelhos como fazia quando criança e começou a falar rápido, tentando justificar o sogro, tentando justificar a nora, tentando justificar a si mesmo. Disse que eu tinha exagerado ao sair do jantar, que eu deveria ter entendido que o sogro era assim mesmo, que ele era brincalhão, que eu tinha interpretado tudo errado. Ele falava enquanto desviava o olhar, como se temesse que eu percebesse a covardia nos seus olhos. E então ele acrescentou a frase que marcou o fim da conversa. Pai, a gente só quer evitar problemas. Às vezes você leva as coisas muito a sério. Ele levantou, deu 2 tapinhas curtos no meu ombro, como quem tenta encerrar um assunto sem realmente ter enfrentado nada, e saiu pela porta dizendo que me ligaria depois. Eu não respondi. Não precisei. Naquele instante, ficou claro que ele não estava ali para entender o que aconteceu. Estava ali apenas para me pedir, de novo, que eu não fosse um incômodo. Nos dias seguintes, algo ainda mais revelador começou a acontecer. Pequenas conversas chegavam até mim por caminhos onde ninguém imaginava que eu tinha olhos. A esposa do porteiro do prédio onde eles moravam comentou com a vizinha que ouviu a nora dizer que seria melhor se o pai dele arranjasse seu próprio lugar logo. Um primo distante, que seguia a nora no Instagram, disse que ela tinha feito stories falando sobre gente que não sabe envelhecer com dignidade. O sogro, por sua vez, continuava firme na missão de minar meu nome.
Numa roda de conversa em um churrasco de família que não tive o desprazer de comparecer, ele comentou em tom jocoso que eu estava ficando sensível, que velho, quando não tem o que fazer, começa a arrumar problema onde não existe. Senti vontade de rir quando ouvi isso, porque ele não fazia ideia do tamanho do problema que tinha acabado de criar para si mesmo. Eu revezava entre momentos de silêncio calculado e caminhadas longas pela minha casa, que agora parecia pequena demais para conter tanta memória. Passei a reparar em detalhes que nunca tinham chamado minha atenção. O relógio da sala que atrasava sempre 2 minutos, a moldura torta de um quadro, o leve risco na mesa de jantar que minha esposa tinha deixado anos atrás ao apoiar uma panela quente. Aqueles objetos, aquelas marcas, eram testemunhas mudas do quanto eu tinha me sacrificado, do quanto tinha guardado dentro de mim. E, ao mesmo tempo, eram lembretes de que eu já tinha enfrentado desafios maiores que um sogro arrogante e uma nora ingrata. Quando você enterra uma esposa, nada mais te assusta, nada te faz tremer. A dor te ensina a ser pedra e vento ao mesmo tempo. Houve também um telefonema estranho. Veio de um número desconhecido, de madrugada, e eu quase não atendi. Quando atendi, ouvi apenas a respiração de alguém. Depois, uma voz masculina. Não reconheci de imediato, dizendo que sabia que eu estava mexendo com coisa séria e que seria melhor eu deixar quieto se quisesse paz. Desliguei sem responder. Não era uma ameaça explícita. Era pior. Era o tipo de tentativa barata de intimidação que só alguém muito medíocre tentaria. E quando a ligação caiu, tudo em mim se encaixou de novo. É assim que gente insegura reage diante do silêncio, tentando descobrir onde está o perigo. Eles começaram a perceber que havia algo por trás da minha calma. E, de fato, havia. Mas nada me atingiu tanto quanto a conversa que ouvi por acaso, uma semana depois do jantar. Eu tinha ido deixar um documento na portaria do prédio do meu filho. Um documento que ele precisava para uma burocracia com o condomínio. Enquanto esperava o porteiro imprimir o protocolo, ouvi vozes no corredor lateral. Reconheci de imediato o tom da nora, sempre falando com aquele jeito doce quando queria parecer educada e cortante quando achava que ninguém estava ouvindo. Ela dizia a alguém, provavelmente a mãe, que eu estava atrapalhando os planos da família, que seria muito mais fácil se ele simplesmente entendesse que o espaço agora era deles e que meu filho precisava aprender a priorizar a esposa e o bebê, não o pai. Em seguida, ouvi a mãe dela, num sussurro ácido, dizendo que eu era um problema que eles precisavam resolver logo, antes do bebê nascer. Meu sangue gelou. Não era apenas desprezo, era planejamento. Eles queriam se livrar de mim. E não só emocionalmente, queriam fazer isso de forma prática, concreta, definitiva. Continuei parado atrás da parede, imóvel, ouvindo tudo. A mãe da nora ainda acrescentou que o sogro estava furioso desde o jantar e que já tinha comentado com alguns amigos que velho que não entende seu lugar precisa ser colocado no devido. Meu filho respondeu baixinho, quase como um pedido. Eu sei, mas deixa eu falar com ele. Não quero briga. Naquele instante, senti algo que eu jamais imaginaria sentir. Pena. Não pena por mim. Pena por meu filho, que tinha se tornado um fantoche na própria família. Ele era guiado, manipulado, moldado para concordar com tudo para evitar conflito. Ele não percebia que, aos poucos, estava abrindo mão de mim, da própria história, da própria força. E isso não era culpa minha. Não era culpa dele. Era consequência do silêncio que eu mesmo tinha alimentado dentro dele por anos, tentando poupá-lo de qualquer dificuldade, acreditando que proteger era o mesmo que amar. Mas naquele corredor, ouvindo minha nora, a mãe dela e meu filho falarem de mim como se eu fosse uma peça velha de mobília que precisava ser descartada, percebi que a linha tinha sido ultrapassada. Não era só desrespeito. Era um projeto. Eles queriam me apagar, me excluir, me eliminar da vida deles.
E a ironia é que nenhum deles imaginava que, enquanto tramavam minha saída, o primeiro movimento já estava em curso, desde o momento em que eu mandei a mensagem: "Você pode começar." Cheguei em casa naquela noite com o coração calmo, quase frio. Não era raiva, não era dor, era decisão. Eu sabia que os próximos passos seriam inevitáveis. E no fundo, muito no fundo, sabia também que eles ainda nem tinham começado a entender o tamanho do erro que cometiam. Porque a pior coisa que alguém pode fazer é cutucar um homem que passou a vida inteira silencioso, acreditando que ele não tem forças. Eles não sabiam, mas os primeiros golpes de desrespeito tinham sido os últimos que eu permitiria. A partir dali, a história mudaria, e não seria para o lado deles. Voltei para casa naquela noite com a sensação de que a porta que eu havia aberto, ou talvez finalmente fechado, no jantar estava começando a revelar o que havia atrás dela. Era como se por anos eu tivesse sido conduzido por corredores estreitos onde a luz só alcançava partes escolhidas da verdade, e agora, subitamente, cada canto escuro estivesse sendo exposto. A conversa que ouvi no corredor do prédio não foi um acidente. Foi um aviso. Um aviso claro de que meu silêncio tinha dado a eles a confiança de acreditar que eu era alguém que poderia ser empurrado para fora sem resistência, como um móvel que deixou de combinar com a casa. E enquanto eu caminhava pela sala, sentia cada palavra reverberando dentro de mim com a precisão cruel de quem descobre que não apenas é indesejado, mas que sua ausência estava sendo cuidadosamente planejada. A primeira pista de que algo muito maior estava acontecendo veio no dia seguinte, quando decidi organizar alguns papéis antigos que guardava no armário do escritório. Não porque fosse necessário naquele momento, mas porque pressentia que logo precisaria de cada detalhe da minha história financeira. Enquanto abria pastas, encontrei a documentação da casa do meu filho. E ali estava algo que eu sempre soube, mas que agora ganhava outro peso. Meu nome registrado como coproprietário, com direito igual ao dele sobre cada centímetro daquele imóvel. Lembrei-me claramente da manhã em que assinamos o contrato juntos. Ele segurava a caneta com a mão tremendo de ansiedade, enquanto eu, já acostumado com assinaturas de papéis importantes, mantinha uma expressão calma. Na época, ele achava que eu estava ali apenas como apoio emocional. Não fazia ideia de que eu estava colocando uma quantia grande o suficiente para comprar metade da casa à vista. Ele nunca perguntou quanto eu tinha guardado ao longo dos anos. Nunca imaginou que o velho pai silencioso tinha acumulado muito mais do que uma aposentadoria apertada. O problema é que agora, com o casamento influenciando cada decisão da vida dele, esse detalhe, meu nome no papel, era uma barreira para eles. Um obstáculo que precisavam remover. Sentei na poltrona e reli o contrato inteiro. E foi então que notei um detalhe que, até aquele momento, tinha passado despercebido. 3 meses atrás, tinha havido um pedido de atualização cadastral feito ao banco, em meu nome, assinado por mim. Ou melhor, por alguém que tentou copiar minha assinatura. O pedido tinha sido negado por inconsistência, mas estava registrado. Fiquei olhando para a assinatura falsa como quem observa um copo que acabou de rachar. A tentativa era clara. Alguém queria movimentar documentos referentes à casa sem que eu soubesse. E mesmo que a falsificação não tivesse avançado, o simples fato da tentativa existir revelava algo muito feio. Não era só um plano emocional de afastamento, era jurídico, era financeiro, era arquitetado. No início da tarde, recebi uma ligação do gerente da agência onde abri minha conta há anos. Ele me disse que havia recebido uma solicitação estranha envolvendo a minha autorização como coproprietário da casa do meu filho. Perguntou se eu realmente tinha dado consentimento para um possível refinanciamento. Eu não tinha dado. E quando respondi que não, fui tomado por uma sensação de confirmação. Como se uma peça que faltava no quebra-cabeça tivesse finalmente encontrado seu lugar. Eles não queriam apenas que eu saísse da vida deles.
Eles queriam que eu abrisse mão de algo que era meu. Queriam que eu assinasse, sem perceber, um movimento que me retiraria da propriedade. Queriam usar a minha saída emocional para justificar uma saída legal. Em outras palavras, queriam me tirar da casa que eu ajudei a comprar e queriam fazer isso antes do bebê nascer, para não ter estresse. Decidi então observar o comportamento deles com outros olhos. Passei a prestar atenção nas ligações, nas mensagens, nas entrelinhas. O sogro do meu filho começou a me mandar indiretas por meio de conhecidos, usando frases como "o velho está atrapalhando o futuro do casal" e "logo tudo vai se ajeitar". Minha nora, por outro lado, intensificou sua atuação. Mandava mensagens curtas, sempre com o mesmo tom passivo-agressivo, mencionando o bebê e a importância da paz familiar. Meu filho, cada vez mais acuado, parecia sempre tentar equilibrar as vontades da esposa e do sogro, sem perceber que estava sendo puxado como um objeto entre duas forças, sem autonomia, sem voz. Ele me ligou uma noite dizendo que queria conversar pessoalmente. Marcamos de nos encontrar no domingo, mas quando cheguei ao local combinado, a casa deles, percebi que havia mais gente lá do que apenas meu filho. O sogro estava sentado na sala, com a postura relaxada de quem já tem o discurso ensaiado. A nora me recebeu com um sorriso apertado, e meu filho parecia nervoso, mexendo nas mãos como quem tenta controlar algo dentro de si. Logo percebi que o encontro não era para conversar. Era para me pressionar. Eles se sentaram à minha frente e o sogro começou falando com aquele tom paternalista que sempre usava quando queria disfarçar sua arrogância. Disse que, agora que o bebê estava a caminho, a casa precisava de reformas, de mais espaço, de segurança, de um lar com privacidade. E então soltou a frase que revelava o núcleo de tudo. O melhor para todos seria que você assinasse a transferência da sua parte. O casal precisa seguir a vida deles. Eu não respondi. Não pisquei. Não respirei mais rápido. Apenas observei enquanto as palavras preenchiam o ar com o cheiro podre da manipulação. Meu filho olhou para mim com um meio sorriso de culpa e acrescentou que aquilo seria melhor para não ter conflitos. A nora disse com a voz dócil demais que eu teria sempre um lugar na vida deles, mesmo que não fosse mais na casa. E então, com a naturalidade de quem já tinha ensaiado o teatro repetidas vezes, colocaram sobre a mesa um envelope com papéis impressos. Para facilitar, disseram. Assinar ali resolveria tudo. Assinar ali jogaria no lixo décadas da minha vida. Assinar ali me transformaria no que eles queriam que eu fosse. Ninguém. Peguei o envelope, abri devagar e olhei os documentos. Eram versões editadas, onde minha desistência da casa vinha camuflada com palavras como harmonia, transição familiar e consentimento voluntário. Era uma armadilha jurídica montada com zelo, e naquele exato instante, enquanto todos me observavam tentando adivinhar minha reação, compreendi que aquele plano não tinha começado ontem, nem na semana passada. Estava sendo costurado há meses, talvez há anos, e quando finalmente ergui o olhar, vi nos olhos do sogro uma espécie de ansiedade. A vontade desesperada de me ver assinar. Era essa ansiedade que entregava tudo. Eles estavam com medo. Medo de eu perceber. Medo de eu reagir. Medo do que eu poderia fazer se decidisse deixar de ser o homem silencioso que sempre fui. Então entreguei o envelope de volta, levantei-me da cadeira e apenas disse que precisava pensar. Eles tentaram insistir, mas eu já tinha dado as costas. Não voltei a olhar, não voltei a falar. Saí da casa deles e caminhei até o carro com passos lentos, resolutos. Quando fechei a porta e deixei o ar quente da sala para trás, senti como se tivesse atravessado mais uma etapa daquela verdade que, pouco a pouco, desvendava o tamanho da traição que estavam preparando. Agora eu sabia. Eles não queriam apenas me excluir da mesa do jantar. Queriam me excluir da própria casa, da vida, do papel, do mundo deles.
E naquele momento, enquanto colocava o cinto e respirava fundo, percebi que o plano deles estava muito perto de se concretizar. Mas também percebi outra coisa. Eles tinham subestimado o único homem que ainda podia destruir tudo o que estavam construindo em silêncio. E mal sabiam que, ao tentar me tirar do meu lugar, estavam se aproximando perigosamente da queda que eles mesmos cavaram. Porque o próximo passo, e isso eles jamais esperavam, seria o meu. Quando cheguei em casa depois daquela reunião forjada, o céu estava pesado, carregado de nuvens que pareciam acompanhar meu estado de espírito. Abri a porta devagar, como se entrar em minha própria casa exigisse um ritual, e deixei as chaves sobre a mesa da sala. A luz estava apagada, mas eu não me dei ao trabalho de acendê-la. Caminhei no escuro, como quem conhece cada relevo do próprio silêncio, até o escritório nos fundos. A madeira do chão estalou sob meus pés, o mesmo estalo que ouvia todas as noites quando minha esposa ainda estava viva e caminhava descalça para beber água. Por um momento, senti um sopro de nostalgia que não doía, apenas lembrava. Mas a lembrança passou rápido, porque naquela noite eu tinha um objetivo claro, quase uma convocação. Abri a porta do escritório e caminhei até o armário de arquivo, aquele móvel antigo que sempre despertou piadas da família do meu filho. Diziam que eu guardava tranqueira de velho. Talvez guardasse mesmo, mas entre aquelas supostas velharias estava tudo o que eu precisava para responder ao plano que eles tentavam montar contra mim. Abri a segunda gaveta, a mais pesada, e ali estava ela, a pasta vermelha. Sempre a mantive ali, em posição estratégica, abaixo de documentos irrelevantes, acima de papéis que poderiam servir de distração. A pasta vermelha era meu cofre de papel, meu lugar de memória e de proteção, meu arquivo de vida. Peguei-a com cuidado, sentindo o peso real e simbólico daquele objeto que dormiu por anos à espera do momento certo, e agora tinha despertado. Levei a pasta até a mesa. Sentei-me lentamente, respirando fundo, e antes de abrir, senti como se estivesse prestes a entrar novamente em um capítulo da minha vida que eu mesmo havia trancado para não ser tentado a usar. A verdade é que nunca quis retaliar ninguém. Nunca quis viver de desconfiança. Nunca quis ser o tipo de homem que guarda evidências do que faz pelos outros. Aprendi com meu pai que tudo o que oferecemos deve ser oferecido de coração, não como moeda para cobrar no futuro. Mas aprendi também, a duras penas, que certas pessoas transformam boa vontade em fraqueza e silêncio em permissão. E foi para esses casos, apenas para esses, que comecei a guardar tudo. O primeiro documento dentro da pasta vermelha era a prova de transferência referente à entrada da casa do meu filho. Eu lembrava daquela manhã como se estivesse acontecendo naquele exato momento. Ele e a esposa haviam encontrado a casa dos sonhos, mas a quantia necessária para dar entrada era muito maior do que eles tinham. Meu filho me ligou às 10 da manhã com a voz embaraçada pedindo ajuda. E eu, que já tinha dinheiro guardado justamente para esse tipo de situação, transferi sem hesitar. Ele ficou emocionado, mas não perguntou detalhes, e eu não contei. Agora, olhando o comprovante, percebia algo impressionante. Aquele pedaço de papel era a raiz do castelo em que eles viviam. E, ao mesmo tempo, era a prova de que aquele castelo também tinha as minhas fundações. Mais atrás na pasta, havia recibos de pagamentos que fiz anonimamente para o sogro do meu filho em um passado não tão distante. Ele nunca soube que fui eu quem pagou a dívida que poderia ter arruinado a pequena empresa dele há 8 anos. E paguei não por gostar dele, mas porque queria evitar que a falência afetasse a estabilidade do casamento do meu filho. Lembro-me de quando meu filho veio me contar que o sogro tinha se recuperado graças a um milagre financeiro de última hora. Sorri na época. Não corrigi. Deixei que acreditasse no tal milagre. Agora, vendo o documento em minhas mãos, sentia algo entre ironia e desgosto. Esse homem,
que já tinha se beneficiado de minha ajuda sem nem saber, agora tentava me expulsar da casa que meu dinheiro ajudou a construir. Era curioso como o mundo gira devagar, mas gira com precisão. Continuei examinando a pasta. Lá estavam cópias de todas as conversas bancárias, registros de transferências, termos de contrato. E havia algo mais profundo também. Cartas. 2 delas, escritas à mão pela minha esposa antes de morrer. Em uma, ela me pedia que sempre cuidasse do nosso filho, mesmo quando ele não entendesse nossas decisões. Na outra, dizia que eu sempre fui mais forte do que imaginava, e que quando a vida me pressionasse, eu deveria me lembrar da minha própria história. Toquei as cartas com reverência. A letra dela, meio inclinada para a direita, parecia sorrir para mim. E naquele momento foi como se ela estivesse sentada na cadeira ao lado, segurando minha mão, dizendo: "Você sabe o que fazer." Fechei os olhos por um instante, permitindo que essa presença silenciosa me guiasse. Quando os abri, a pasta vermelha parecia mais luminosa, mais clara, mais necessária do que nunca. Em seguida, encontrei o documento que talvez fosse o mais importante de todos. Uma procuração pública assinada pelo próprio sogro anos atrás, quando eu o ajudei a resolver uma questão tributária envolvendo uma obra irregular. Ele precisava de alguém com nome limpo e estabilidade para assinar como garanta temporário em um processo. Não me lembro agora da fórmula jurídica exata, e eu aceitei ajudá-lo justamente porque acreditava que naquele momento ele estava tentando proteger a família que meu filho estava prestes a integrar. O que ninguém sabia é que aquela assinatura se abriu como porta para outra. Desde aquele episódio, o sistema registrou que eu tinha acesso parcial a algumas informações financeiras da empresa dele. Nada ilegal, nada obtido por meios escusos, mas suficiente para que, se eu quisesse, pudesse pedir auditoria ou revisão de fluxo de caixa com base em suspeitas legítimas. Toquei o documento com cuidado, percebendo que aquele papel parecia ter sido guardado pelo destino para o momento exato. Continuei vasculhando e no fundo da pasta encontrei um pendrive preto, simples, sem etiqueta. Era ali que eu havia armazenado todos os registros digitais que poderiam um dia se provar úteis. E-mails trocados com advogados, recibos digitais, extratos, fotos de documentos, prints de mensagens. Abri o laptop, conectei o pendrive e comecei a navegar pelas pastas. E ali estava a peça que completava o quebra-cabeça. 3 gravações antigas do sogro, feitas sem intenção maliciosa na época, mas que agora mostravam claramente irregularidades em negócios que ele conduzia. Ele nunca soube que, ao pedir minha ajuda para organizar documentos antigos, me entregou sem querer provas de que ele usava funcionários fantasmas em algumas obras. Na época, eu apenas arquivei aquilo pensando que não era da minha conta. Agora, porém, tudo se encaixava. A verdade não é que eu fosse perigoso. A verdade é que eles estavam mexendo com um homem que tinha em mãos a espécie de informação que derruba reputações inteiras. Fechei o laptop e permaneci em silêncio por alguns minutos. Minha casa parecia respirar comigo, como se cada parede estivesse esperando a decisão que eu tomaria. E foi então que a frase que eu havia enviado no jantar ecoou com força renovada dentro de mim. Você pode começar. Aquilo não tinha sido um impulso. Tinha sido um pacto. Eu não estava sozinho, e naquele momento, a engrenagem já girava em algum lugar. Eu sabia exatamente quem havia recebido aquela mensagem e sabia que, quando ele começasse, nada mais poderia ser detido. Levantei-me da cadeira, fechei a pasta vermelha, coloquei-a embaixo do braço e fui até o espelho do corredor. Meu reflexo estava firme. Era um rosto que carregava rugas de paciência, linhas de esforço e olhos que tinham visto mais do que qualquer um naquela família poderia imaginar. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não sentia desde antes de perder minha esposa. Certeza.
Uma certeza tranquila, sólida, irreversível. Eles queriam me tirar de cena. Queriam me apagar do papel. Queriam me colocar em meu lugar. Pois bem, o lugar que eu assumiria agora seria exatamente aquele que eles mais temiam. O de um homem que finalmente decidiu usar tudo o que tinha aprendido, guardado e suportado. A pasta vermelha estava preparada. O passado estava organizado. E a queda deles tinha acabado de começar, não por vingança, não por maldade, mas porque quando alguém cava a própria cova com arrogância, tudo o que você precisa fazer é observar enquanto o chão cede. A pasta vermelha permaneceu sobre a mesa durante toda aquela noite, como um farol aceso no meio da escuridão que envolvia minha casa. Eu caminhava de um lado para o outro, sem pressa, como se meu corpo estivesse se acostumando lentamente ao peso da decisão que já havia sido tomada bem antes de eu tomar consciência dela. Lá fora, a chuva fina começava a cair, riscando a janela com trilhas líquidas que escorriam devagar, acompanhando o ritmo paciente com que eu organizava meus pensamentos. A minha vida inteira tinha sido marcada por tempos longos, escolhas ponderadas e passos calculados. Nada em mim acontecia por explosão, por impulso, por raiva imediata. Talvez por isso, quando finalmente entendi a extensão do plano que estavam construindo contra mim, a resposta tenha surgido tão naturalmente quanto respirar. Eu não mudaria meu jeito. Não me tornaria um homem barulhento, agressivo, desesperado. Minha força nunca esteve no grito, sempre esteve no silêncio. E silêncio, quando movido com estratégia, é um terremoto invisível. Sentei-me novamente à mesa, peguei o celular e rolei a tela até encontrar o contato certo. Era o mesmo número para o qual havia enviado "Você pode começar" no jantar. Por alguns segundos, fiquei olhando para o nome na tela, lembrando de como nossa parceria, se é que eu poderia chamar assim, começou. Ele não era um amigo, não era parente, não era alguém que eu encontrava aos domingos para jogar conversa fora. Era alguém que eu tinha conhecido anos atrás, no momento exato em que precisei de serviços que gente comum não procura, mas que pessoas prudentes e discretas sabem que podem precisar um dia. Ele trabalhava com auditorias, investigações internas, coleta de dados corporativos, tudo dentro da legalidade, mas com precisão cirúrgica. Tinha me ajudado no passado a resolver questões que envolveram fraudes dentro da empresa onde trabalhei por décadas, e desde então mantivemos um acordo não verbal. Se algum dia eu precisasse de sua inteligência silenciosa, bastaria uma mensagem. E naquela noite, ao abrir a pasta vermelha, percebi que a hora tinha chegado. Começou? Escrevi. A resposta veio poucos minutos depois. Sim, amanhã te atualizo. Guardei o telefone e me permiti respirar fundo. Não era vingança, era proteção. Eu estava apenas impedindo que me tirassem de algo que também era meu. E o primeiro movimento, uma auditoria iniciada dentro da empresa do sogro, baseada em evidências legítimas que eu guardava há anos, era apenas a pontinha do iceberg. Minha intenção não era destruir a vida de ninguém, mas, como sempre digo, o problema de quem constrói a própria casa sobre terreno instável é que basta um leve empurrão para que tudo desmorone. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando. Pus os óculos e li a mensagem do meu contato. Irregularidades confirmadas. Processo aberto. Alguém será notificado nas próximas 48 horas. Senti um frio na barriga, não por medo, mas pela precisão com que a máquina começava a girar. Pensei no sogro, sentado naquela mesa de jantar, rindo enquanto sujava minha camisa. Pensei nele agora, completamente alheio ao fato de que uma notificação judicial estava prestes a bater à porta da sua empresa. Não fiz nenhum esforço para conter um breve sorriso. Não era de triunfo, era de justiça. O dia seguiu com a exatidão de um relógio antigo. Cada ponteiro parecia se mover em câmera lenta,
enquanto eu resolvia tarefas comuns. Fui ao mercado, paguei contas, arrumei um armário que estava há semanas desorganizado, e ainda assim, cada movimento vinha acompanhado de uma consciência nova, como se eu estivesse olhando minha vida de um ângulo mais alto. Quando voltei para casa, encontrei uma mensagem de voz do meu filho, com aquele tom desconfortável de quem não sabe se está chateado, preocupado ou apenas seguindo ordens da esposa. Ele perguntou se eu já tinha pensado nos documentos, se precisávamos conversar de novo, se eu podia ser racional. Não respondi. A racionalidade, afinal, nunca faltou em mim, faltou neles. À tarde, recebi a primeira confirmação concreta do impacto inicial do meu movimento. Meu contato me enviou uma captura de tela com detalhes do processo aberto contra a empresa do sogro. Uma auditoria completa envolvendo contratos antigos, revisão de obras e investigação de funcionários inativos. Tudo completamente legal. Tudo absolutamente inevitável. E tudo baseado em documentos que eu tinha guardado por mais de uma década. Só precisei entregar o que já existia. Enquanto observava o relatório na tela do computador, senti uma estranha calmaria, como quem assiste a maré subir sabendo que, ao contrário dos outros, não está perto o suficiente para se afogar. Pensei em minha esposa novamente. Ela teria detestado essa situação. Detestava conflito, mas também detestava a injustiça. E acreditava na minha capacidade de me defender sem perder a compostura. Lembrei-me de uma frase que ela costumava dizer quando eu chegava do trabalho carregado de problemas. O que é seu, ninguém tira. Mas o que não te pertence, cedo ou tarde cai da sua mão. Talvez fosse isso. Eles estavam tentando arrancar de mim algo que também era meu. E algo que nunca foi deles estava prestes a escorrer pelos dedos. Nos dias seguintes, outros movimentos silenciosos começaram. Meu advogado, outro velho conhecido, discreto, eficiente, analisou toda a pasta vermelha e me fez uma pergunta simples. Quer proteger seus direitos ou quer fazer justiça? Respondi com a mesma frieza que tinha aprendido a cultivar. Quero impedir que me apaguem. Ele sorriu de leve, aquele sorriso de advogado que reconhece a força de alguém que finalmente decide levantar-se. E assim, começamos a preparar documentos para notificar o banco de que qualquer tentativa de alteração no financiamento da casa sem minha assinatura seria considerada fraude e denunciada formalmente. Comunicamos também o cartório, reforçando meu status de coproprietário. Cada movimento era calculado. Nenhuma palavra fora do lugar. Nenhum gesto brusco. Apenas a verdade organizada, viva, pronta. Enquanto isso, do lado de lá, começaram a surgir sinais de nervosismo. Minha nora enviou 3 mensagens tentando marcar uma conversa. O sogro me mandou um áudio, cheio de pausas incômodas, dizendo que tínhamos começado com o pé esquerdo e que eu deveria esquecer a noite do jantar. O que me fez rir, não por achar graça, mas porque ele ainda acreditava que aquilo se tratava de mágoa. O que estava em movimento agora não era mágoa. Era justiceira a matemática fria e impessoal que tantas vezes o mundo ignora. Ações têm consequências. Uma noite, enquanto eu fechava o escritório, meu telefone vibrou de novo. Era meu contato. A mensagem dizia apenas: notificação entregue, reação registrada. Abra o arquivo de vídeo. Abri. Era uma filmagem curta feita por uma câmera pública do centro da cidade. Lá estava o sogro, saindo do prédio da empresa, segurando um envelope branco com mãos trêmulas. Vi quando ele abriu o papel, leu, empalideceu, olhou em volta como um animal acuado. Ele não caiu no chão, não gritou, não entrou em desespero. Mas a reação estava ali, nítida. O início do colapso de um homem que achou que podia passar a vida inteira humilhando os outros sem pagar o preço. Fechei o vídeo e permaneci alguns segundos parado, ouvindo o som distante da chuva batendo na varanda. Não senti prazer naquilo.
Senti apenas uma quietude profunda, como se uma engrenagem que sempre deveria ter girado finalmente estivesse funcionando. E sabia, com absoluta clareza, que aquilo era apenas o começo. Haveria mais. Não porque eu fosse empurrar, mas porque a verdade estava solta, e a verdade, quando encontra caminho, não volta atrás. A partir daquele momento, tudo começou a se mover sozinho, como se o mundo tivesse entendido que eu estava pronto para receber de volta o que tentaram tirar de mim. Não precisei gritar, não precisei debochar, não precisei ameaçar. Bastou abrir a pasta vermelha e deixar que ela falasse por mim. E enquanto me preparava para dormir naquela noite, uma certeza sólida se acomodou no meu peito. Eles mexeram com o homem errado. E só perceberiam isso quando o próximo golpe, completamente legal, completamente justo, batesse à porta deles. Acordei naquela manhã com uma sensação diferente, como se o ar da casa estivesse mais pesado e ao mesmo tempo mais organizado, como quando a gente abre todas as janelas depois de uma tempestade. Ainda havia silêncio, mas não aquele silêncio triste de quem engole palavras ou aceita humilhações. Era um silêncio ativo, denso, o tipo de silêncio que antecede o desmoronamento de um prédio mal construído. Caminhei até a cozinha, coloquei água para ferver e sentei-me à mesa enquanto o relógio da parede marcava 7h22. O vapor subia da chaleira como um fio fino de fumaça, e mesmo antes de tomar o primeiro gole de café, eu sabia que aquele seria o dia em que algo grande aconteceria. Não porque eu tivesse planejado cada minuto, mas porque quando a verdade começa a rodar solta, ela sempre encontra destino e raramente erra o alvo. Por volta das 9h30, meu telefone vibrou com a primeira mensagem do dia. Era do meu contato, curto e direto como sempre. Saindo. Apenas isso. Mas eu sabia exatamente o que significava. Significava que a segunda fase do processo, a comunicação formal de bloqueio parcial das operações da empresa do sogro, estava oficialmente encaminhada. Levantei-me da mesa com calma, como se estivesse apenas indo fechar a janela. Mas a verdade é que senti um estremecimento no corpo. Não de culpa, não de nervosismo, de um tipo de justiça fria que nunca grita, apenas se faz presente. Fiquei alguns minutos encostado no batente da porta, observando o nada, esperando que a história se desenrolasse sozinha. E desenrolou. Às 10h15, recebi uma mensagem da minha nora. Era um texto longo demais para ela, que sempre preferia mensagens curtas. Havia letras apressadas, erros de digitação, pontuação quebrada. Ela dizia que algo muito sério tinha acontecido na empresa do pai, que tinham chegado documentos, intimações, papéis com selos oficiais. Dizia que ele estava visivelmente abalado, que era uma injustiça gigantesca, que não sabiam quem estava fazendo isso e que tudo aconteceu de repente, sem aviso. Li devagar, sentindo cada frase tocar exatamente onde deveria, no nervo exposto da vaidade deles. Não respondi. Minha resposta já estava no mundo, em linguagem jurídica, imprimida em papel com timbres e assinaturas que pesam mais do que palavras ditas na mesa de jantar. Pouco tempo depois, meu filho me ligou. A tela do celular ficou iluminada por alguns segundos. Eu olhei. Não atendi. Ele deixou uma mensagem de voz, a respiração falhando no início, o tom meio trêmulo, como se estivesse tentando parecer firme sem conseguir. Pai. Alguma coisa aconteceu com a empresa do pai da Clara. Chegou uma auditoria. Eles estão dizendo que tem fraude. Pai, o senhor sabe de alguma coisa? A última frase ficou no ar, carregada de algo que poderia ser medo, dúvida, talvez até arrependimento. Ou talvez fosse só desespero. O desespero, afinal, ensina mais rápido do que qualquer conselho paterno. Desliguei o celular. Não porque eu quisesse prolongar o sofrimento deles, mas porque não havia nada a dizer. Era o mundo devolvendo o que eles tinham jogado para ele. À tarde, enquanto eu arrumava a mesa para almoçar, outra mensagem chegou, dessa vez do meu advogado.
Ele dizia que a notificação para registrar formalmente meu direito sobre a casa tinha sido protocolada e que naquele exato momento, qualquer tentativa de me remover da propriedade seria tratada como violação de direito. Ele acrescentou que isso incluía qualquer refinanciamento ou contrato que envolvesse a casa sem minha assinatura. Fechei os olhos por alguns instantes, permitindo que aquela confirmação penetrasse fundo. Era como se uma porta blindada se fechasse atrás de mim, protegendo-me de qualquer investida que eles tentassem fazer. E saber que eu tinha essa segurança, construída não por vingança, mas por direito, trouxe uma paz que não sentia há muito tempo. Não demorou para que o pânico começasse a ganhar corpo do outro lado. Por volta das 3 da tarde, recebi a ligação mais improvável. Era o sogro. Aquele homem cujo orgulho sustentava mais da metade da sua identidade. Aquele que jogou comida em mim como se eu fosse inferior. Agora, ele ligava. O telefone tocou 3, 4, 5 vezes. Não atendi. A 6ª chamada veio logo em seguida. Depois a 7ª. Na 8ª, ele deixou uma mensagem de voz que começava com o mesmo tom arrogante de sempre, mas que rapidamente se dissolvia em frases desordenadas. Dizia que estava acontecendo um mal-entendido, que a empresa estava sofrendo um ataque injusto, que queria apenas conversar como homens, que estava disposto até a esclarecer o jantar. Foi o esclarecer o jantar que me fez soltar uma risada curta. Esse homem realmente acreditava que o problema era o jantar, quando o jantar foi apenas o fósforo aceso jogado em um campo seco que ele vinha preparando há anos. Enquanto ele falava, percebi algo que não tinha percebido antes. Aquele homem nunca foi forte, nunca foi poderoso, sempre foi barulhento, e barulho é a armadura dos fracos. Agora, sem barulho, ele estava nu. No mesmo período, a reação mais esperada, e ao mesmo tempo mais dolorosa, aconteceu. Meu filho apareceu na porta da minha casa. Não bateu forte, não fez cena. Apenas encostou a testa na porta, como quem pede abrigo. Eu o vi pelo olho mágico. Ele estava pálido, os olhos vermelhos, a camisa amarrotada. Quando percebeu que eu não iria abrir, começou a falar através da madeira, com a voz baixa, num monólogo que talvez não fosse para mim, mas para ele mesmo. Dizia que não sabia o que estava acontecendo, que a Clara estava à beira de um ataque de nervos, que o pai dela estava quase passando mal, que tudo parecia ter saído dos trilhos. E então, num momento quase infantil, ele perguntou: "Pai, isso é culpa minha?" A pergunta ficou vibrando no ar. Eu não respondi. Não porque quisesse puni-lo, mas porque ele precisava sentir o peso da própria ausência. A ausência dele quando eu fui humilhado. A ausência dele quando pediram para me tirar da casa. A ausência dele quando decidiram que eu era descartável. Ele precisava ouvir o eco do próprio silêncio. Ficou ali por alguns minutos, respirando fundo, talvez esperando que eu abrisse a porta como fiz durante a vida inteira. Mas dessa vez, não abri. E ele foi embora devagar, arrastando passos que pareciam carregar o peso que ele sempre tentou esconder. Quando a noite caiu, o mundo deles estava oficialmente virado de cabeça para baixo. A empresa tinha recebido não só uma auditoria, mas também uma recomendação preliminar para suspensão de contratos públicos. A casa onde meu filho e a nora moravam tinha sido registrada com alerta jurídico. E, para completar, meu advogado me enviou uma última mensagem. Eles terão que te procurar formalmente em breve. Só responda através de mim. Nenhum contato direto é seguro. Apaguei as luzes da casa e sentei na varanda, ouvindo apenas o som dos carros distantes. Senti algo parecido com alívio. Não era vitória. Não era vingança. Era apenas a consciência madura de que o mundo tinha se corrigido. Eu não tinha empurrado ninguém. Só tinha me defendido. O resto foi consequência natural. E ali, sentado na penumbra, entendi algo com clareza absoluta. Quem tenta empurrar outra pessoa para fora do próprio lugar, não imagina que pode acabar caindo no buraco que cavou.
E naquele dia, finalmente, eles começaram a cair. Os dias que seguiram foram como assistir a um incêndio silencioso. Nada explodia, nada desabava de um só golpe, mas a fumaça se espalhava por todos os cantos, impregnando cada pessoa envolvida com aquele cheiro denso de desespero. Eu acordava todas as manhãs com o mesmo ritual: café amargo, jornal dobrado sobre a mesa, a pasta vermelha sempre ao alcance da mão, e mesmo sem precisar abri-la, sentir sua presença era como ter uma sentinela ali, me lembrando que cada passo que eu dava estava apoiado em algo sólido, incontestável. O mundo deles, porém, estava ruindo, e ruía justamente porque nunca teve base real. Só aparência, orgulho e gloss de gente que acredita ser intocável. Naquela terça-feira, por volta das 10, meu advogado me enviou as primeiras atualizações oficiais. A auditoria havia encontrado inconsistências suficientes para justificar o bloqueio temporário de parte dos ativos da empresa do sogro. Ele também me informou que o Departamento de Obras Públicas tinha aberto uma investigação paralela, algo que poderia se desdobrar em um processo maior caso mais documentos aparecessem. Li tudo calmamente enquanto mexia o açúcar no café. A colher fazia um som metálico, ritmado, quase hipnótico. Pensei em como, durante anos, aquele homem debochou de funcionários, subcontratados, vizinhos, até mesmo do próprio genro. Tudo com aquela postura de quem nunca enfrentaria consequência alguma. E agora, ele era apenas mais um nome em uma lista de investigações, mais um homem que descobriu tarde demais que a soberba tem preço. Não demorou muito para que as tentativas de contato voltassem. Primeiro, a Nora. Ela me mandou 3 mensagens seguidas, dizendo que precisávamos conversar, que a situação estava insustentável, que a família estava sofrendo. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, lembrando de todas as vezes em que aquela mesma mulher, com a voz doce e a postura de filha perfeita, me lançou olhares de desprezo disfarçados de preocupação. Lembrei dos comentários dela sobre eu estar velho demais para entender certas dinâmicas. Lembrei dela rindo quando o sogro fez piada sobre minha saúde. E, principalmente, lembrei dela sendo conivente com o plano para me tirar da casa que também era minha. Não respondi, porque naquele momento não havia nada a ser dito. O silêncio, mais uma vez, fazia o papel de juiz. Depois, meu filho tentou novamente. Ele ligou, mandou mensagem de voz, enviou até um áudio de 30 segundos em que a respiração dele parecia presa entre ansiedade e arrependimento. Dizia que a esposa estava abalada, que o sogro parecia fora de si, que a família toda achava que alguém estava querendo destruí-los. Era curioso como, mesmo no caos, ele não conseguia ver que a autodestruição deles não tinha começo na minha casa, nem nas minhas decisões. Vinha de anos de escolhas mal feitas, de mentiras, de empurrar pessoas para fora, de acreditar que podiam tudo sem pagar nada. Quando ouvi o áudio dele dizendo: "Pai, fala comigo", senti uma pontada estranha no peito. Não por pena, nem por culpa, mas porque, pela primeira vez, ele parecia um adulto confrontado com a própria fragilidade. E talvez essa fosse a primeira vez que ele realmente se via. Nunca respondi, e percebi que ele precisava aprender a ouvir sua própria voz antes de tentar alcançar a minha. No entanto, o que eu não esperava era o movimento seguinte. O sogro em pessoa veio até a minha casa. Eu estava sentado na sala quando ouvi a campainha tocar. O som ecoou pela casa inteira, seco, insistente, como se quisesse invadir o espaço que eu cuidadosamente mantive preservado. Levantei-me devagar, caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico. Lá estava ele, o homem que, poucos dias antes, jogou comida em mim, como quem alimenta cachorro. O mesmo homem que gritou para mim aprender meu lugar diante de uma mesa cheia. Agora estava parado ali, com as mãos nos bolsos, a camisa amarrotada, o rosto marcado por olheiras profundas. Não batia como quem vem exigir explicações. Batia como quem implora para não afundar.
Ele chamou meu nome. Chamou de novo, dessa vez com a voz menos firme. Disse que precisava conversar como adultos, que a situação tinha saído de controle, que estava passando por uma fase difícil. A cada palavra que ele pronunciava, eu percebia que ainda não tinha entendido nada. Ele acreditava que o início da fase difícil tinha sido esta semana, mas o início estava lá atrás, anos antes, quando ele decidiu que podia mandar no mundo à força. Quando decidiu que o respeito era uma moeda que só ele podia distribuir. Quando decidiu que meu filho deveria ter vergonha de mim. Ele queria agora uma conversa, uma ponte, talvez uma chance de reconstrução. Mas o que ele nunca entenderia é que para haver confronto precisa haver duas pessoas dispostas a lutar. E eu não lutaria com alguém que já estava derrotado pelo próprio orgulho. Não abri a porta. Fiquei ali, observando, ouvindo cada frase cair no batente como chuva fraca, sem força suficiente para molhar. Ele insistiu. Disse que sabia que eu estava ali dentro. Pediu, não com humildade, mas com desespero. Falou sobre a reputação dele, sobre o nome da família, sobre o futuro do neto. Era sempre assim. Quando cai, gente como ele tenta se agarrar às paredes usando os outros como muleta. Em certo momento, ele até tentou mudar o tom, dizendo que o jantar tinha sido infeliz, que estava de cabeça quente, que não queria ter me ofendido. Era como ver um ator ruim tentando improvisar um roteiro que ele mesmo escreveu mal. Mas o que marcou aquele momento, o que realmente me fez entender que algo profundo estava acontecendo, foi quando ele disse em voz baixa, quase quebrada: "Eu sei que você está por trás disso." Eu me afastei 1 centímetro da porta, não por medo, mas porque era a primeira vez que ele falava uma verdade. Ele não tinha provas, ele não tinha certeza, só tinha o instinto primitivo de quem finalmente entendeu que o velho que ele humilhou não era tão frágil quanto parecia. Ele bateu a porta algumas vezes, mais fraco a cada tentativa, e depois foi embora. Eu escutei o som dos passos dele descendo a escada, arrastados, lentos, quase derrotados. Quando o silêncio voltou, não era mais o mesmo silêncio. Era um silêncio que selava, de forma definitiva, um ciclo. Durante a tarde, recebi atualizações do meu contato. O sogro tinha tentado, em vão, intervir na auditoria. Tentou ligar para um amigo influente no departamento de obras. Tentou movimentar dinheiro da empresa para contas pessoais. Tudo registrado, tudo capturado, tudo caminhando para algo maior do que ele poderia imaginar. Enquanto isso, meu filho continuava tentando falar comigo. Mandou uma mensagem longa dizendo que precisávamos resolver as coisas em paz, que era injusto que a família toda estivesse sendo prejudicada. Era impressionante como ele ainda não entendia que eu não tinha movido nada. Eu apenas tinha deixado o mundo seguir seu percurso. Meu silêncio não machucava. A verdade é que eles se machucavam sozinhos. No fim daquele dia, sentei-me novamente na varanda. A luz alaranjada do fim da tarde iluminava a rua com aquele tom que sempre me lembrava da minha esposa preparando o jantar, enquanto a casa tinha cheiro de sopa e pão quente. Pensei nela por longos minutos. Pensei na força dela. Pensei em como ela sempre soube que um dia eu enfrentaria algo grande e que precisaria estar pronto para isso. Olhei para as árvores balançando com o vento leve e entendi que o confronto que eles esperavam nunca viria. Porque eu não confrontaria ninguém. Não abriria a porta. Não explicaria. Não discutiria. O verdadeiro confronto já estava acontecendo dentro de cada um deles. E esse tipo de confronto, o confronto com a própria consciência, é sempre o mais devastador. E ali, com o sol descendo atrás dos telhados da rua, percebi que a queda deles não seria estrondosa. Seria lenta, silenciosa e absolutamente merecida. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente no peito, como se algo que estava há dias preso
finalmente tivesse encontrado uma brecha para se mover. A luz que entrava pela janela parecia mais clara do que nos outros dias, ainda que eu soubesse que nada realmente tinha mudado no mundo lá fora. Quem tinha mudado era eu. Aquele silêncio que me acompanhava desde o jantar já não era mais um peso, e sim um aliado. Era como se cada minuto calado tivesse se acumulado em uma espécie de energia que agora se organizava dentro de mim com precisão, como as páginas de um livro que finalmente encontram sua ordem correta. Tomei um café sem pressa, mexendo o líquido escuro, enquanto o relógio marcava um horário que não parecia importar. Havia algo prestes a acontecer. Algo que vinha crescendo desde o momento em que enviei "Você pode começar". E eu sabia que, cedo ou tarde, esse algo me alcançaria. Foi quase ao meio-dia que meu telefone vibrou com uma notificação incomum. Não era meu filho, nem minha nora, nem o sogro, nem meu advogado. Era uma mensagem de um número que eu não reconhecia, mas que trazia um nome familiar no final. O de uma jornalista local, da revista onde eu já vira algumas matérias sobre direito, sociedade e política da cidade. O texto era direto, objetivo. Recebemos de forma anônima documentos envolvendo a empresa do senhor. E gostaríamos de conversar com você caso esteja disposto a falar. Li aquela mensagem de cima a baixo 3 vezes antes de colocar o celular sobre a mesa. Não era uma surpresa completa. Eu sabia que meu contato, ao iniciar a auditoria, acabaria mexendo em estruturas que ultrapassariam a esfera privada. Mas ver a palavra documentos ali, nua, exposta, com aquela frieza profissional, me fez entender que o cerco já não era mais algo que eu podia controlar. E isso não me assustou. Na verdade, trouxe algo parecido com alívio. Sentei-me na poltrona da sala e fiquei olhando a parede por longos minutos, como se estivesse tentando reencontrar linhas invisíveis que me conectassem à minha antiga vida. Pensei na minha esposa, pensei no dia em que assinamos a escritura daquela casa onde meu filho morava. Pensei nas noites em que ficamos acordados, imaginando o futuro dele. E então pensei na mesa do jantar, no pedaço de carne escorrendo pela minha camisa, na frase "aprenda seu lugar", no pedido covarde do meu filho para eu não armar confusão. Era impressionante como tudo parecia tão distante e ao mesmo tempo tão vivo. O passado ainda pulsava, mas já não ditava meus passos. Era apenas cenário. O palco agora era outro. Peguei o celular de novo, li mais uma vez a mensagem da jornalista e decidi que não responderia impulsivamente. Liguei para meu advogado, que me atendeu com aquele tom sempre calmo de quem parece enxergar 3 movimentos à frente. Expliquei a situação e, para minha surpresa, ele não hesitou nem por um segundo. Disse que já esperava esse tipo de repercussão. Disse que, se eu quisesse, poderíamos organizar uma fala curta, objetiva, limpa, apenas expondo os fatos sem entrar em ataques pessoais. Ele concluiu a frase dizendo: "Se você falar, fale como quem simplesmente abre a cortina. Sem emoções, sem acusações, só mostrando o que está por trás." Aquilo fez sentido. Não era sobre vingança, era sobre precisão. Havia uma pausa na ligação, aquele silêncio que antecede uma pergunta importante, e então ele disse: "Mas a decisão final é sua." Nesta hora respirei fundo. Fechei os olhos e percebi que eu não tinha passado semanas em silêncio para simplesmente me calar quando a verdade queria ser dita. Então respondi calmamente: "Vamos falar." E meu advogado se encarregou de fazer o contato formal, e no fim da tarde recebi a confirmação. A jornalista gostaria de me encontrar pessoalmente na manhã seguinte, em um café discreto do centro. Fechei o celular e senti algo semelhante a uma sombra deixando meus ombros. Não era leveza, era preparo. Quando o dia amanheceu, coloquei uma camisa limpa, arrumei o cabelo com cuidado e peguei a pasta vermelha. Não com pressa, não com arrogância.
com a serenidade de quem entende que seu silêncio se transformou em história. Caminhei até o café, um lugar pequeno, com mesas de madeira escura e cheiro de pão quente. A jornalista já estava lá, sentada com um caderno aberto e uma expressão de atenção, que não era de curiosidade, mas de respeito. Sentei-me diante dela e coloquei a pasta na mesa. Ela me cumprimentou, apresentou-se, agradeceu por eu ter aceitado o encontro. Perguntou se eu estava confortável para falar. E então, pela primeira vez em décadas, eu falei. Não para me justificar, não para ganhar nada, não para atacar ninguém. Falei como quem abre uma janela depois de muito tempo fechada. Contei sobre a entrada da casa que ajudei a pagar. Contei sobre a tentativa de falsificar minha assinatura. Contei sobre o jantar. Contei sobre o plano silencioso para me tirar da propriedade. Contei sobre os documentos do passado que eu guardei, não como arma, mas como registro. E contei, com a voz baixa, mas firme, que não queria destruir ninguém, apenas impedir que destruíssem a mim. A jornalista ouviu tudo sem interromper. Apenas anotava. Às vezes levantava os olhos, às vezes respirava fundo. Quando terminei, ela fechou o caderno devagar e disse: "O senhor sabe que isso vai causar impacto, não sabe?" Eu sorri de leve, um sorriso cansado, mas sincero. Respondi: "Impacto não é o que eu quero. Impacto é o que eles criaram sozinhos." Ela me olhou por alguns segundos, como quem tenta entender a profundidade de alguém que viveu mais do que disse. Depois nos despedimos e eu deixei o café com a mesma calma com que entrei. 2 dias depois, o artigo foi publicado. A manchete não era dramática, não era sensacionalista, era cirúrgica. Quando a família usa o afeto como arma, o relato de um pai sobre abandono, manipulação e poder. A matéria inteira contava a história com respeito, sem revelar nomes, mas com detalhes suficientes para que qualquer pessoa envolvida soubesse exatamente onde estava cada peça daquele quebra-cabeça. E, quando o artigo caiu nas redes sociais da cidade, o efeito foi imediato. O grupo de bairro onde minha nora fazia questão de se exibir todas as semanas ficou em frenesi. Comentários começaram a surgir, perguntas sobre quem seria, especulações, indignação com a crueldade implícita na história. Muitas pessoas, mesmo sem saber identidades, começaram a questionar a cultura de abandono de idosos. Outros comentavam sobre a corrupção escondida em empresas de fachada. E, inevitavelmente, a verdade encontrou seu público. No fim da tarde, meu filho me mandou uma mensagem. "Pai, você falou com a imprensa?" Não respondi. Ele enviou outra. "Por favor, pai, me liga. Precisamos entender o que está acontecendo." Nada. A terceira mensagem veio carregada de exaustão. "Eles estão dizendo que destruímos você." Eu li. E pela primeira vez, senti que não precisava responder. Enquanto isso, o sogro entrou em colapso público. Apagou suas redes sociais. Cancelou reuniões. Mandou mensagens confusas para alguns conhecidos em comum. Mensagens que, claro, chegaram até mim em poucos minutos. Todas com o mesmo tom. Medo. Até mesmo a nora deixou de postar por quase 48 horas, um recorde absoluto para alguém que vivia de mostrar a vida perfeita. E naquela noite, sentado na varanda da minha casa, com o ar fresco tocando meu rosto, percebi que finalmente algo se soltou dentro de mim. Não era alegria, era descanso. Como se eu tivesse devolvido para o mundo o peso que carreguei por tanto tempo. E agora, sem carregar mais nada que não fosse meu, pude respirar como não respirava desde antes de perder minha esposa. A verdade estava lá fora. O mundo tinha ouvido. E tudo o que viria depois seria apenas consequência. Para eles. Nos dias que seguiram a publicação da matéria, a cidade parecia respirar de outro jeito. Eu caminhava pelas ruas com uma calma que não sentia havia anos, talvez décadas. Como se cada passo fosse uma camada de poeira sendo retirada dos meus ombros.
Não que todos soubessem que o relato falava de mim, e mesmo aqueles que suspeitavam não tinham coragem de perguntar. Mas havia algo no ar, uma espécie de respeito silencioso, quase invisível, que vinha não pela minha figura, e sim pela história que finalmente deixara de ser um segredo guardado entre quatro paredes. Era como se, ao abrir a cortina, eu tivesse permitido que a luz invadisse não apenas minha vida, mas também as vidas de todos que um dia escolheram o silêncio quando deveriam ter escolhido a verdade. A reação da família do outro lado veio em ondas, cada uma mais fraca que a anterior. Logo no início, o sogro tentou se defender publicamente, através de notas vagas, indiretas, mal formuladas, e depois com um vídeo que mais parecia um pedido de socorro mal disfarçado, cheio de pausas, respirações curtas e frases repetidas. Mas nada disso ganhou tração. As pessoas não simpatizavam com um homem que, mesmo sem identificação explícita, já era conhecido por gritar com funcionários, destratar vizinhos e exibir uma arrogância que só fazia sentido na cabeça dele. Aos poucos, a imagem dele, que antes era sustentada por uma casca de poder, começou a se dissolver como um papel molhado na chuva. Minha nora, que sempre viveu de aparências, da casa perfeita, do casamento perfeito, da gravidez perfeita, entrou em modo de sobrevivência digital. Sumiu das redes por quase uma semana. Quando voltou, postou fotos com frases motivacionais sobre ressignificar ciclos, se afastar de energias ruins, proteger a família a qualquer custo. Mas o algoritmo não perdoa, nem as pessoas. Os comentários eram frios, desconfiados, pesados, e ela, acostumada aos elogios dóceis que colecionava como troféus, não suportou. Apagou as fotos. Depois apagou o perfil. Eu imaginava a angústia dela, não com prazer, mas com a lucidez de quem sabe que todo castelo construído em cima de mentira cai com o primeiro vento mais forte. Meu filho. Ah, meu filho. Esse foi o que mais demorou a se manifestar. Durante muito tempo ficou preso entre duas forças. A família que escolheu e a que herdou. Ele me mandava mensagens espaçadas, sempre começando com pai, sempre terminando com por favor. Às vezes, eu quase conseguia sentir o desespero dele através da tela. Ele não escrevia por raiva, nem por orgulho ferido. Escrevia por confusão, por medo, por culpa. E ao mesmo tempo por uma tentativa infantil de entender como sua vida tinha virado de ponta cabeça tão rápido. Mas o silêncio era a única resposta que eu podia dar. Não porque eu não o amasse mais, isso nunca deixou de existir, mas porque eu finalmente entendia que amor sem limites vira coleira. E eu não criaria um homem acorrentado. Enquanto o mundo dele se desmoronava, o meu mundo começava a se reorganizar com uma delicadeza quase poética. Passei a caminhar pela cidade sem olhar para trás. Visitei uma loja de imóveis pela primeira vez em muitos anos. Conversei com corretores jovens animados que me mostraram apartamentos pequenos, casas térreas, condomínios silenciosos perto da praia. E em cada visita, eu me via entrando na casa não como um homem que perdeu algo, mas como alguém que estava pronto para ganhar de novo. No quarto imóvel que visitei, senti algo que não sentia desde o dia em que comprei a casa onde criei meu filho. Pertencimento. Era uma casa simples, com uma varanda larga e uma vista que permitia ver o céu aberto sem interferências. Comprei. À vista. Sem festa. Sem anúncio. Sem necessidade de provar nada a ninguém. Apenas comprei e coloquei a chave no bolso, como quem guarda um renascimento. Nos dias seguintes, arrumei minhas coisas com calma. Embalei livros, guardanapos bordados pela minha esposa, fotografias antigas, e coloquei tudo em caixas organizadas. Cada objeto parecia carregar uma história, mas nenhuma delas me puxava para trás. Eram memórias que agora se sentiam leves, como capítulos fechados de um livro que finalmente encontrei coragem de guardar na estante. A mudança aconteceu numa manhã de sol fraco. 2 rapazes carregaram minhas caixas enquanto eu fechava a porta da antiga casa.
Olhei para o corredor pela última vez e senti algo curioso. Gratidão. Não por tudo que sofri, mas porque foi ali que aprendi que até o silêncio tem limites. Peguei meu casaco, minha pasta vermelha, a guardiã de toda a verdade, e saí sem olhar para trás. No novo lar, a primeira coisa que fiz foi instalar a cadeira da minha esposa na varanda. Ali, sentado, olhando o horizonte, ouvi minha própria respiração pela primeira vez em muito tempo. Respiração limpa, tranquila, que não vinha acompanhada de peso algum. Passei as mãos pelo encosto da cadeira, imaginando que ela talvez estivesse orgulhosa de mim. Não por ter entrado em conflito, mas por ter escolhido dignidade. Naquela tarde, quando o sol começava a descer, meu telefone vibrou com uma última mensagem. Era do meu filho. 4 palavras apenas. Pai, eu sinto muito. Li devagar. Depois apaguei a mensagem em silêncio. Não por vingança, não por frieza, mas porque naquele momento eu sabia que a dor dele não era minha responsabilidade. Ele precisaria aprender sozinho o que significa estar ao lado de alguém, ou contra alguém, no momento exato em que o mundo revela suas rachaduras. Fiquei sentado até a noite cair, observando o céu mudar de cor, ouvindo os sons distantes da cidade. Então, com a serenidade de quem finalmente encontrou seu próprio lugar, fechei os olhos e respirei fundo. Senti a casa inteira se encaixar ao meu redor, como se dissesse, agora é só seu. A história que começou com um pedaço de comida jogado contra meu peito, terminou ali, na varanda de uma casa nova, com a consciência limpa e o coração firme. Eles tentaram me ensinar meu lugar, mas no fim foram eles que descobriram que meu lugar nunca esteve na sombra deles. Esteve sempre aqui, onde eu mesmo escolhi estar, e finalmente pude descansar, não no sentido de parar, mas no sentido de existir sem precisar ser menos do que sou. O renascimento não veio como explosão. Veio como madrugada, devagar, silencioso e inevitável. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti vivo.